Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Concebe-se tranquilo. Todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Aqui algumas questões já me saltam já aos olhos, né, dada a riqueza dos ensinamentos de André Luiz. Interessante que nós temos aqui a, a questão numerológica da representação simbólica de 72 figuras, né, de 72 autoridades, de 72 espíritos reunidos, né. Curioso, não me parece aleatório, né? Difícil não fazer a associação imediata do número 72 com os 72 apóstolos de Jesus que foram enviados 2 a 2 para levar a sua palavra bendita por toda a terra, né, de 2 a 2. E também não tem como deixar de associar, né, mais uma vez, em se tratando da tradição judaico-cristã, né, dos 72 nomes de Deus, né, que derivam do seu nome sagrado, conhecido como tetragrama sagrado. Né? A própria estrutura, a própria topografia, a própria constituição, né, sutil de nosso lar, acaba nos remetendo também a esses 72, na medida que nós temos um hexagrama, uma estrela de 6 pontas, né? São 6 ministérios tendo ao centro a governadoria, e cada um dos ministérios, né, possui 12 igualmente, né? Então o 12 acaba estando presente, né? Acaba estando presente nessa organização, nessa ordenação, nessa harmonia que nós vemos, uma harmonia que se faz presente, uma ordem que se faz presente, seja no ambiente interno, seja no ambiente externo, de todos aqueles que habitam essa, essa cidade espiritual, essa colônia espiritual, esse ponto de luz, né? E a presença constante da luz tomando conta do ambiente e de todos aqueles que se encontram aqui, sendo assistidos, acolhidos, amparados e abraçados por essa luz, né? Um verdadeiro acoplamento áurico ininterrupto, né, Joel? Com a divindade. Que maravilha, que benção. Imagine poder compartilhar desse estado de comunhão espiritual, né? Esse estado de Bodhi, né, como no Oriente se fala, de iluminação, essa via dos iluminados por eles escolhida, também é algo que se destaca quando se fala em velhinho refulgente. Vejam que até o nome dele faz alusão à luz. Clarencio. Interessante, né? Clarencio. Então, o jogo aqui, né, semiótico, de André Luiz, para poder nos remeter ao que eles fizeram de buscar a luz. Mas que luz é essa? É a luz do esclarecimento, né? É a luz do amadurecimento espiritual. De onde provém essa luz? Essa luz, ao mesmo tempo, provém dos céus, né? Dos céus que eles buscam, dos céus aos quais eles voltam seus pensamentos e sentimentos, mas também provém do seu interior. Porque se essa luz não encontrasse ressonância dentro deles, se essa luz não encontrasse afinidade dentro da sua mente e do seu coração, se não houvesse esse ponto de contato, essa luz efetivamente não se faria sentir, né? Então, se Clarencio, bem como todos esses ministros, né, se encontram envoltos nessa luz, é porque, pela lei universal das afinidades, essa luz encontrou dentro deles sintonia, sintonia vibratória, sintonia de pensamentos, sentimentos.
Então, quando nós nos permitimos, né, sermos tocados por essa luz inunda o nosso ser e nos transforma. É o processo alquímico, que na Idade Média se falava na busca da pedra filosofal, na transformação do chumbo em ouro, ou seja, naquilo que é mais pesado, naquilo que é mais denso, naquilo que é mais sutil. Essa transformação de caráter, esse burilamento do nosso íntimo, que uma vez iniciado o trabalho, permite que o espelho fosco da nossa mente e do nosso coração possam, uma vez trabalhados, burilados e limpos, possam resplandecer a luz e a glória de Deus. É o desejo, né? Tenho certeza da espiritualidade para todos nós, né? Isso está presente em todas as tradições. A tradição judaica cristã, mais uma vez, né, se fala que a vontade de Deus é que todos nós sejamos para Ele um povo santo, uma verdadeira nação de sacerdotes. E isso só pode ocorrer, só pode se dar pela autodisciplina, pelo autocontrole, quando nós nos assenhoreamos de nossos pensamentos e sentimentos, quando efetivamente nos dedicamos integralmente nessa busca, nos tornarmos pessoas melhores e resplandecermos essa luz divina que a todos nós envolve. Né? Interessante também que ele fala em tomar pelo braço, né? Tomar pelo braço, e ele fala no velhinho Clarencio, né? Algumas considerações talvez merecessem ser feitas, né? O espírito tem idade, né? Muitas vezes a gente fala, né? É comum nos meios espiritualistas, é um espírito, é uma alma velha, normalmente fazendo alusão a eventuais encarnações e passagens que aquele determinado espírito tenha tido, né? Mas a questão da idade, a questão do tempo, né? A realidade espaço temporal, nós sabemos que ela é material. E o espírito não é constituído de matéria, é o espírito material. O espírito é eterno. O espírito não tem idade. Se o espírito não tem idade, por que razão, então, esse abnegado mentor espiritual, irmão em Cristo, ele se apresentaria sob essa forma de apresentação? Processos ideoplásticos que determinariam, na sua constituição hiperfísica, essa apresentação envelhecida. O que estaria ele nos dizendo e nos ensinando? Acredito eu, né, que essa forma de apresentação dele, né, enquanto um senhor, né, queira nos remeter à maturidade espiritual alcançada ou por ele buscada. Né? Para mim, temos aqui essa representação simbólica, o peso dos ensinamentos, das experiências e das vivências que ele vem, por meio da palavra amiga de André Luiz, nos trazer. Quando você falou sobre as formas, né, de apresentação, né, que o Clarencio ele se apresenta assim de maneira mais idosa, meio que representando um pouco a sabedoria, né, a profundidade da caminhada espiritual. Mas eu acho que também tem um outro aspecto. Isso realmente eu acho que é um dos pontos que mais acontece, mas também tem a forma que o espírito ele mais se afiniza a se apresentar, né? Então às vezes tem uma determinada reencarnação que foi muito profunda, foi muito significativa para o espírito, e aí ele passa a se apresentar daquela forma, é uma forma que ele se sente mais afinizado. Tem um livro da Ivone Pereira, quer dizer, psicografado por ela, pelo espírito de o Leon Tolstói, e que é a Ressurreição e Vida, é o nome desse livro. E eles são vários contos, são contos lindos. E tem um conto de um espírito que ele já era assim em um alto grau de evolução, que foi uma daquelas crianças que foram recebidas pelo Cristo.
sabe? Quando Cristo, né, ele recebeu. E aquele momento que ele se encontrou com Cristo, quando Cristo ficou tão forte, que ele se apresenta quase que como uma criança. Mas assim, é um espírito de alta evolução, mas os traços dele é de menino, assim, sabe? E nesse livro ele passa uma história contando sobre esse espírito. Então foi algo que ficou muito forte para aquele espírito, né? Então ele se apresenta como bem jovem. Então é um ponto que você colocou que eu acho que eu queria complementar, né? E então, né, já que você estava até falando, vou então só colocar também essa ideia, essa questão da oração, né, que eles estavam fazendo quando ele falou aqui, né, todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador. E me fez lembrar de um caso de Francisco de Assis. Quando Francisco de Assis, né, teve uma hora que ele quis, era a época das cruzadas, que ele quis se encontrar com o sultão, que era o responsável pela ala do Islã, né, ali do. E aí quando ele vai se encontrar com o sultão, era algo que acontecia o seguinte: aquelas pessoas que tentassem chegar no Islã para tentar convencer sobre o cristianismo ou algo parecido, era pena de morte. Então Francisco de Assis ele estava ali naquela situação no limite e ele pede para conversar com o sultão. E quando ele retorna, o ponto que ele ficou mais impressionado quando ele foi lá, né, e teve esse contato com os islâmicos foi os momentos de paradas que eles faziam durante o dia para orar. Ele ficou profundamente impressionado com aquilo, sabe? Com aquela disciplina que eles tinham de parar e fazer as preces. E foi algo que ele tentou instituir, né? As pessoas darem uma parada para fazer uma oração, né? A Igreja Católica até tenta, às vezes, ali às 6 da tarde, parar para rezar uma Ave Maria, né, para se ligar a Maria. Então esse foi um ponto que em nosso lar eles têm isso, tem um momento que eles param para participar, né, que é através da audição e visão à distância. Gente, isso é tão profundo porque no plano espiritual um dos pontos aqui a gente já falou bastante, que é a questão da sintonia, né? A sintonia nos planos espirituais, isso é algo é, é algo é uma realidade patente, assim. E o que acontece? Então, lá em nosso lar, né, ele fala que estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Então, simplesmente eles sabem que naquela hora vai ter a oração, eles entram em sintonia com o governador, então eles passam a ver e a escutar. Só que não é essa visão que a gente tem, né? Que isso aqui é dos sentidos físicos. É que no corpo, no perispírito ali, né, a gente chama ali no corpo astral, no perispírito, eles são outros sentidos. Então, essa visão e essa audição que ele coloca é nessas nossas palavras, mas é com esses outros sentidos do espírito. Então eles realmente passam a ver e a escutar. E assim que os nossos mentores, eles também, né, eles entram em sintonia, né, com seus pupilos ali e vê através desse processo de sintonia, né? Então, de audição e visão à distância, né? Então, às vezes também é chamado de clarividência e clareaudiência, e que muitos médiuns eles têm essa característica já que é desses sentidos do corpo espiritual, sabe? Então é um ponto. E aí por isso que quando a gente dorme, né, às vezes a gente dorme de acordo com o nosso padrão de pensamento, por isso que é muito importante o pensamento antes de dormir. O que está fazendo? De acordo com o pensamento, você vai se ligar com os locais, com aqueles teores do que a pessoa está pensando antes de dormir, sabe? Então era só esse ponto aí que eu queria dizer ainda sobre esse trechinho.